Olá meu querido nerd, bora trocar uma ideia de novo sobre o episódio 6 de Alien Earth, chamado The Fly. Eu assisti com muita atenção e cara, sério, esse episódio virou a chave pra mim em vários momentos da série, né? Então eu reuni aqui 25 detalhes mega reveladores que mudaram completamente a forma como eu enxergo não só esse episódio, mas também tudo que pode vir pela frente na série. A gente vai falar desde coisas pequenas, como o verdadeiro significado do nome da Wendy, até momentos pesadíssimos, tipo a tragédia no laboratório e a forma como o Boy Cavalier manipula todo mundo. Cada detalhe aqui não é só bonitinho ou chocante, mas também tem peso pros personagens, pro mundo da história e até pras consequências que vão moldar o futuro. Então, pô, bora mergulhar nesse episódio. Logo de cara, já dá pra perceber que o diretor do episódio montou o Ace de um jeito bem calculado, né? Ele não só jogou as cenas de forma solta. A ideia foi separar várias linhas narrativas, cada personagem seguindo seu próprio objetivo, e depois juntar tudo isso num clímax, num ponto de colisão. E quando você assiste pensando nisso, cada corte, cada cena deixa de parecer quebra de ritmo, e passa a ser parte de uma sinfonia crescendo aos poucos. No início, todo mundo parece meio distante, né? Cada um correndo atrás da sua própria batalha. Mas no último ato, todas essas histórias colidem como se fossem peças de dominó batendo uma na outra. Esse formato dá meio que aquele sentimento de construção lenta, né? Até que de repente tudo explode numa mesma direção. E aí que entra a Wendy com a Nibs, né? As duas chegam na mesma conclusão, que pra empresa elas não passam de ferramentas descartáveis. É quase como se fossem máquinas de TI que precisam de reparo, e não como pessoas de verdade. Esse momento é poderoso porque muda a pergunta central da temporada. O que antes era, será que híbridos são humanos? Agora vira, quem tem coragem de tratar eles como humanos? Pra Wendy, esse episódio é tipo um grito de independência. Até aqui ela vivia sob o controle de outras pessoas, desde a Sylvie até o Hermit, mas agora ela rompeu esse ciclo, né? A ironia é que os únicos que não tentaram controlar a mente dela são justamente os alienígenas, e é por isso que a cena em que ela demonstra compaixão pelo Chestbuster e pelo bebê xenomorfo é tão significativa, né? Não é sobre ser fofinho, é sobre enxergar que essas criaturas não querem manipular sua identidade ao contrário dos humanos. E quando ela diz que não vai ser mais a Wendy, que agora ela quer ser chamada de Mercy, não é só sobre escolher um nome novo, é tomar posse de si mesma, né? Romper com a identidade que a Neverland tentou empurrar nela e declarar: eu sou dona de quem eu sou. E cara, uma das coisas que mais me pegou nesse episódio foi a sequência do laboratório com o Tootles. Cara, que cena pesada, hein? E o detalhe é que o diretor do episódio escolheu criar o terror ali não só com gritos, trilha alta ou monstros pulando na tela, mas sim com silêncio absoluto, né, cara? Imagina só, você tá ali acompanhando o Tootles no laboratório e não tem uma fala qualquer, cara. Só tem o barulho dos equipamentos, o som do ambiente e aquele silêncio que faz cada pequeno gesto ganhar um peso enorme, né? E é justamente por não ter falas que a gente sente cada erro como se fosse fatal. A gente vê o Tootles aprendendo o protocolo de alimentação, um processo todo metódico. Só que no meio de tudo isso ele erra, né? E o erro não parece forçado, não parece conveniência de roteiro. É o tipo de deslize que qualquer pessoa poderia cometer em uma rotina repetitiva em um ambiente perigoso, né? E isso deixa a cena muito mais real e trágica. Só que o mais cruel é que o episódio mostra o Tootles ainda como uma criança. Ele se anima em colocar o jaleco, em assumir a responsabilidade que claramente não deveria carregar sozinho, né? E o resultado de tudo isso, um acidente totalmente evitável, mas que se transforma em tragédia porque ele foi colocado numa posição impossível, né? O ataque da mosca alien é filmado em um único take, sem cortes. A câmera não desvia, não corta pra nenhum outro ângulo. A gente fica encarando o olhar inocente do Tootles até o momento em que o corpo dele começa a falhar. O spray ácido, o colapso, tudo em tempo real. Isso faz o impacto ser ainda mais doloroso, né? Não tem exagero, não tem maquiagem extra de horror. É só a simplicidade da morte acontecendo diante de nossos olhos. E olha esse detalhe, cara, o diretor do episódio explicou depois que os híbridos, mesmo com corpos geneticamente resistentes e projetados para durar, ainda assim não são invencíveis, né? Eles podem resistir mais que humanos normais, mas não estão livres de acidentes, de ambientes inseguros ou de uma decisão errada. Ou seja, cara, a longevidade deles não elimina a fragilidade. Isso muda completamente o peso da história. Até aqui, muita gente podia pensar: ah, eles são híbridos, eles vão dar um jeito, eles não morrem fácil, né? Só que a morte do Tootles deixa claro que um erro de cálculo, uma sala mal planejada ou um simples protocolo quebrado podem acabar com a vida deles, né? E isso cria um clima constante de perigo real, não só filosófico. E é aí que vem a virada. A série tá mostrando pra gente que a imortalidade pode coexistir com a vulnerabilidade. E quando essas duas coisas se encontram, as escolhas diárias, quem entra em qual sala, que segurança é ignorada, que regra é burlada, passam a ter peso de sentenças de morte, né? E isso não vale só pros híbridos, vale também pro controle do Boy Cavalier. Quanto mais o episódio avança, mais a gente entende que o poder dele parece grande, mas na verdade é extremamente frágil, né, cara? Mas pô, se tem um personagem que roubou a cena nesse episódio foi o Boy Cavalier, né? Ele se apresenta com aquele charme intocável, como se fosse uma força da natureza, né? Alguém que ninguém pode parar. Mas o episódio 6 deixa escapar várias pistas que esse poder dele é muito mais encenação do que substância real, né? Logo de cara, na negociação com a Yutani, dá pra ver isso com muito mais clareza, né? O Boy Cavalier chega desrespeitando todo mundo que tá ali. Ele não só entra descalço, como também coloca os pés em cima da mesa, improvisa falas de impacto e transforma cada gesto em espetáculo. Parece até um show particular só pra reafirmar quem manda, né? Só que o detalhe é justamente esse, cara. Ele precisa dessa performance. Ele precisa que a sala inteira entre no jogo dele pra sua autoridade funcionar. É como se a força dele não viesse de dentro, né? Mas sim da forma como os outros reagem ao teatro que ele monta. E é aí que fica evidente
Basicamente, né, o poder do Boy Cavaleiro é frágil porque ele depende do cenário. Enquanto ele controla os rituais da sala, ele reina. Mas se alguma coisa escapar, se alguém quebrar a lógica de encenação, a fachada pode cair rapidinho, né? O episódio deixa essa pulga atrás da orelha. Quanto mais ele trata o poder como uma peça de teatro, mais provável é que um erro, uma resistência inesperada, uma simples má escolha, revela essas fraquezas dele, né? E um exemplo disso é que a cena em que ele coloca os pés na mesa, segundo o diretor, essa ideia nasceu no próprio set de improviso, quando o ator decidiu arriscar, né? E é justamente esse risco que combina com o Boy Cavalier, alguém que vive de se alimentar de ego e que aposta alto em cada gesto que tira a energia de intimidar os outros. Só que, cara, esse tipo de poder tem prazo de validade, né? Quanto mais ele se apoia em chocar e manipular o ambiente, mais ele fica vulnerável a perder tudo. Isso quando a situação fugir do controle, né? E é aí que entra outro detalhe genial, o contraste entre o poder dele e o mundo ao redor. Enquanto o Boy Cavalier atua como se fosse dono de tudo, o próprio design da série mostra uma terra desgastada, suja, sufocante. Nada daquela estética futurista brilhante que a gente costuma ver em sci-fi, né? Aqui o futuro parece gasto, cheio de peças recicladas, bacos no lugar de carros, ruas que parecem rios. É um cenário que já transmite a ideia que o sistema tá em colapso, né? Mesmo quando os poderosos tentam vender a ilusão contrária. Ou seja, cara, o Boy Cavalier pode até dominar a cena, mas o mundo que o cerca já tá gritando que a estrutura dele não é tão sólida quanto parece. E cara, uma das coisas que mais me surpreenderam nesse episódio foi o cuidado com o design de produção. Não é só cenário bonito para poder preencher a tela. Tudo ali tem uma intenção, né? Tudo reforça os temas da temporada. Começando lá pela Neverland, o laboratório. Diferente dos laboratórios clássicos da ficção científica, que são super iluminados e cheios de telas digitais, aqui é tudo claustrofóbico e pesado, né? Todo o espaço é estreito, úmido, quase decadente, né? Parece mais uma instalação improvisada do que uma base de pesquisa de ponta. E isso bate direto com a sensação de que aqueles experimentos, ou até mesmo os híbridos, não passam de remédios de um mundo que já perdeu o rumo. E o episódio deixou claro isso, o futuro não é glamouroso, é reciclado. É um monte de peças velhas, adaptadas para continuar funcionando. Até as armas e os equipamentos carregam esse visual de que já foi usado em outra era. E aí a gente vai pra mais de novo. Cara, a sensação ali muda, mas continua dentro dessa estética de acabado, né? É um lugar sufocante, cheio de fumaça, construções pesadas, quase como se fosse uma fortaleza que protege, ou melhor, esconde o que tem lá dentro. E olha que curioso, cara, o nome Maginot vem da famosa linha Maginot lá da França. Aquela linha de defesa que parecia impenetrável, mas foi completamente contornada na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, cara, até no nome já existe uma crítica, né? O que parece uma proteção absoluta, no fundo pode ser inútil. Então a gente chega na Prodigy, o coração do poder. Aqui a estética é um pouco mais organizada, né? Mas ainda assim, não é aquele futuro limpinho e brilhante que a gente costuma imaginar, né? Cada ambiente, cada conversa tem um tema central. Um mundo que ainda sobrevive, né? Mas já sem a arrogância de um futuro utópico. É um futuro quebrado, sustentado por estruturas frágeis e improvisadas. E quando você junta tudo isso com os personagens, os híbridos tentando existir em meio a tudo isso, e os poderosos fingindo que ainda têm o controle, a mensagem fica clara, né? O planeta tá tão vulnerável quanto eles. E o mais legal de tudo isso é que o próprio diretor falou que a ideia era se afastar daquela ficção científica cheia de brilho e criar algo que parecesse gasto, suado, pesado. E isso não só cria uma atmosfera única, mas também deixa a história muito mais próxima da gente, né? Porque esse futuro parece palpável, parece um desdobramento real do que a gente vê no mundo de hoje. E esse episódio não é só sobre monstros ou conflitos de poder. O que realmente prende é como ele mexe com as ideias profundas sobre viver, morrer e o que significa ter poder em um mundo quebrado, né? A morte do Tutor já abriu essa discussão, cara. Até então, os híbridos eram vistos quase como invencíveis, uma espécie nova de humanidade, né? Que conseguiria durar mais do que qualquer outra coisa. Mas o episódio mostra que essa longevidade não significa imortalidade. Um erro simples, uma distração e até o corpo mais resistente pode cair. E cara, isso traz uma reflexão forte, né? Não existe tecnologia, gênio ou poder que elimine a vulnerabilidade da vida. A tragédia do Tutor é quase como um lembrete cruel de que morrer faz parte, né? Mesmo em um futuro onde os humanos tentaram burlar isso. Do outro lado, a gente tem o Boy Cavalier. Ele simboliza esse outro tipo de fragilidade, a do poder. Ele age como se fosse eterno, como se nada pudesse atingi-lo, né? Mas no fundo, a sua autoridade depende da encenação, da obediência dos outros, do medo que ele impõe. Ou seja, cara, é um poder sustentado por areia. Pode parecer sólido, né? Mas no fundo, pode desmoronar a qualquer momento. E cara, essa dualidade é o coração do episódio, né? Os híbridos representam a vulnerabilidade física, a vida que pode se perder num segundo. E o Boy Cavalier representa a vulnerabilidade social e política. O poder que parece grande, mas no fundo pode ser questionado e quebrado. E cara, a série nos coloca diante de uma pergunta, né? O que é mais frágil? O corpo ou o sistema que governa esse corpo? O diretor do episódio falou algo interessante. Pra ele, o verdadeiro horror não tá só nas criaturas ou no sangue, mas em perceber que tudo isso é frágil. O corpo, o poder, as estruturas que a gente acha que é indestrutível. É quase uma filosofia de terror. A ideia de que nada se sustenta pra sempre, nem mesmo aquilo que foi construído pra durar, né? E é aqui que o episódio conecta com a proposta maior da temporada. Falar sobre a sobrevivência em um mundo que tá em ruínas. O planeta já tá gasto, né? As cidades são improvisadas, o ar é pesado e a água substitui as ruas. Tudo isso reflete a mesma mensagem. A fragilidade não é só individual,
individual, é coletiva. Então no fim, o episódio The Fly não é só sobre a morte de um personagem, ou sobre um vilão que tá se exibindo, é sobre como em todos os níveis, de corpo ao planeta, do indivíduo ao sistema, a fragilidade tá sempre à espreita, né? E se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e fui!